A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Amém. Passaram bem a semana? Provado e aprovado. Toda vez que a gente abre a palavra de Deus, eu quero começar essa mensagem de hoje explicando para vocês uma coisa muito importante. Toda vez que a gente abre a palavra de Deus, para a gente fazer uma mensagem, uma pregação, um sermão, uma reflexão que vai ser baseado na Bíblia. Na Bíblia. Essa reflexão, ela precisa, essa mensagem, esse sermão, ele precisa estar alinhado. Eu estou falando o seguinte, se essa mensagem, obrigado querida, se essa mensagem, para ela ser alinhada com o verdadeiro evangelho, com o genuíno evangelho, com o autêntico evangelho, porque tem muita gente pregando o que não deve. Teve uma igreja em São Paulo essa semana que colocou um comunista no púlpito para falar uma coisa completamente contraditória ao evangelho de Jesus. E esse sujeito foi lá defender o aborto. Presta atenção, uma igreja evangélica, você usar, e o povo bateu palma. E o cara ficou lá contando mentira e o povo aplaudindo. Então, toda vez que a palavra de Deus é aberta e alguém for falar da palavra de Deus, precisa apontar necessariamente, irmão Antônio, para três coisas. Primeiro, precisa apontar para Jesus. Isso tem a ver com Jesus? Primeira coisa. Segunda coisa, precisa fazer sentido para a nossa vida. Se não fizer sentido para a nossa vida, se não for uma coisa aplicável, pragmática, não tem a ver com o evangelho. Não tem a ver. Terceira coisa, precisa provocar na nossa vida transformação para melhor, para aperfeiçoamento. Se não fizer isso, não tem a ver com Jesus, não tem a ver com o evangelho. Se não tiver essas três coisas, eu garanto para vocês, pode ser uma palestra, pode ser uma preleção, pode ser uma apresentação, mas não é mensagem do evangelho. Hoje nós vamos refletir e tirar lições de umas histórias mais fascinantes que a Bíblia traz. Uma história intrigante de fato, é verdade. Teste que Deus fez com Abraão. Essa história está registrada em Gênesis 22. Abra sua Bíblia aí se você quiser. Se você não quiser, preste bem atenção na leitura que eu vou fazer. Vou ler na versão da Almeida, revista e atualizada. Gênesis 22. Diz assim a palavra de Deus. Deus prova Abraão. Quer dizer, Moisés que escreveu o Gênesis já está nos avisando. É uma prova. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova. Ele disse, Abraão... E esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Levantou-se Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. Ao terceiro dia, ele olhou assim, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar ao longe. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai... Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali Abraão edificou o altar. E sobre ele dispôs a lenha, e amarrou Isaque, o seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor uma voz. Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui.
Então ele lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora eu sei que me temes a Deus, porque não negaste o filho, seu filho, teu único filho. Quando a gente começa lendo essas coisas, que ele fala assim, depois dessas coisas, que coisas foram essas? Isaac nasce, cresce, sofre durante toda a criancice dele, a adolescência dele, bullying de Ismael, que tinha nascido primeiro que ele, sabe, Flávio? Um dia Sara pede, fica com raiva, chateada, e fala, nós vamos ficar livres desses dois. De Ismael e de Agar. Abraão fala, rapaz, meu filho, mas toma a decisão e manda eles vazarem. Eles vagam pelo deserto. Ismael casa com a egípcia. Abraão prospera nessa terra Berseba, onde ele morava. Está lá numa boa, e Deus resolve colocar lá a prova. Abaixe sua cabeça, vamos falar com o Papai do Céu, assim como nós estamos, para Ele nos inspirar e falar aos nossos corações nessa manhã, como Ele sabe falar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por ter usado os servos teus para deixar registrado na tua inerrante palavra histórias como essa, que nos inspira, que nos desafia. Fale aos nossos corações, Senhor Deus, nesta manhã, através do teu Santo Espírito, usando essa experiência de Abraão, fantástica experiência. E me use, Senhor Deus, como um instrumento da tua graça nessa manhã, escondido à sombra da tua cruz. Nos aperfeiçoe, Senhor Deus, nessa manhã, no nome santo, sagrado do Senhor Jesus. Amém. Moisés é considerado por todos estudiosos da Bíblia o autor do livro do Gênesis. Portanto, é Moisés que não narra essa história. Não é Moisés aqui não, é aquele. Aquele que eu não chego nem a naninha dele assim. Mas é Paulo, ó Paulo, há 2100 anos depois, que vai explicar por que Abraão foi justificado pela fé. Está lá em Romanos, um capítulo inteiro Paulo dedica a isso. Romanos 4, de 1 até 25, um capítulo inteiro para Paulo dedica a isso. Depois ele escreve às igrejas que estão na galáxia. Ele escreve aos Gálatas, e lá em Gálatas 3:6, de 6 a 14, ele fala que a experiência de Abraão prenunciou o evangelho da graça de Jesus. Então é Paulo também que caracteriza Abraão como pai da fé, como pai dos que têm fé. Meus irmãos, Abraão é o patriarca das 3 principais religiões monoteístas da terra, hoje. Abraão é o pai patriarca do judaísmo, que tem quase 15 milhões de fiéis. Abraão é o pai do islamismo, tem quase 2 bilhões de fiéis. E Abraão é pai do cristianismo, que tem quase 2,3 bilhões, passa de 2, está chegando em quase 12,5 bilhões de fiéis. Então nós estamos falando que Abraão é pai de quase 4,5 bilhões de pessoas. Nós estamos falando que Abraão é o pai de mais de 54% da população da Terra. Nós estamos falando de qualquer um não, né? Nós não estamos falando de qualquer um. Abraão é descendente de Sem. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Abraão descende de Sem. Abraão é
nonaneto de Sem. Significa que de Noé até Abraão passaram-se 10 gerações. Abraão morava em Ur dos Caldeus. Que negócio que range, né? Negócio chato, mas enfim, eu vou cobrar de Isaac isso. Ur dos Caldeus é uma cidade, ficava na Mesopotâmia, até hoje tem, entre lá os rios Tigre e Eufrates. Era uma importante cidade da Suméria, extremamente pagã, uma cidade grande, extremamente pagã. Tinha muitos deuses. Assim, essa cidade hoje fica ali no sul do Iraque. Um dia, Deus chama Abraão e ele diz: sai dessa terra pagã. Abraão, sai do meio desse parente seu, sai do meio dessa gentalha, Abraão. Ó. Larga esse povo, sai dessa gentalha, vá para um lugar que eu vou te mostrar. Pois Abraão largou tudo, Jaqueline. E ele estava lá numa boa. Largou tudo e começa a saga de Abraão e transforma no que ele representa hoje. Pai das 3 maiores religiões monoteístas da Terra. Ele peregrina por mais de 20 anos, vivendo em nômade em tendas, passando por aperreios e perrengues, como diz o nordestino, até se estabelecer nessa história que nós estamos começando em Berseba. É aí que ele já está idoso, celebrando o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a ele, uma promessa maravilhosa, que era se tornar pai de uma grande nação. Está lá no bem bom, como era morando. Nasce Isaac em Gerar, filho da promessa. Isaac era raspa de tacho, filho de velho. Filho de velho. Sara já estava velho, 100 anos. É bem possível que o tempo naquela época não fosse contado igual nós contamos hoje. Né? Isaac vem trazer muita alegria à casa deles. Porque o nome Isaac significa sorriso. Sorriso. Quando Isaac nasceu, Sara disse assim: Deus me deu motivo de alegria, de sorriso, e todo mundo que ouvir esse nome vai sorrir. Está lá em Gênesis 21:6. Isaac cresce forte, saudável, já é um jovem, quando Deus resolve colocar Abraão à prova. Olha a situação que Abraão estava. Vão acompanhando para vocês verem o que deu, o teste que Deus fez com Abraão. Teste duríssimo, dificílimo, impensável. Abraão não sabia que era teste. Isso é importante, porque hoje nós estamos lendo depois da coisa passada. Moisés já nos avisou, é um teste, é uma prova. Mas Abraão não sabia. É preciso, é muito importante que a gente se coloque no lugar dele. Esqueçam do desfecho. Se coloquem no lugar dele, porque eu vou transmitir essa mensagem por atos e vão acompanhando. Faz de conta que vocês não sabem o final. Repare o que acontece. Era uma prova incomum, inusitada, inédita, estranha para o costume do povo semita. Abraão é descendente de Sem. Não tinha nada a ver com a cultura semita, nada a ver. Era uma prática muito comum do povo cananeu, do povo fenício. Esse povo costumava sacrificar crianças. Ele sacrificava crianças a um deus, especialmente ao Moloque. Era uma prática abominável, viu, irmã Hilda? Condenada na lei. Moisés condenou. Lá em Levítico 18:21, você vai ver lá. Moisés fala, isso é abominação. Os profetas condenaram. Jeremias condenou. Está lá no Jeremias 7:31. Jeremias condena de novo, 19:5. Ezequiel condenou. Isaías condenou. Deus resolve pedir a Abraão uma atrocidade dessa magnitude, holocausto de um filho, não era um filho qualquer não. Um filho especial, um filho da promessa. E holocausto, meus irmãos, era uma coisa muito, 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 muito pior que sacrifício.
Vocês vão entender agora a diferença de um para o outro. Sacrifício, o animal era morto com um golpe aqui na jugular, cortava o bichinho, derramava o sangue depois de vertido, parte era aproveitada pelo próprio adorador, parte era entregue ao sacerdote e as vísceras, Flávia, era queimada. Isso era o sacrifício. Sacrifício era light, perto do holocausto. Deus pede holocausto, o holocausto é diferente, o holocausto, o animal era colocado vivo no altar. Amarrado. Amarrado. Aí sim ele era sangrado. Vai entendendo o que Deus pediu a Abraão. Aí o sangue era derramado. Aí o fogo era colocado para consumir todo o animal, todo. Tinha que virar cinza, fumaça. Totalmente consumido pelo fogo, só podia ficar assim. É isso que Deus pede a Abraão. Era ou não era uma prova de fogo? Literalmente fogo, né? Foi bom. E aí nós vamos para o primeiro ato. Vamos ver os detalhes dessa mensagem da prova que Deus faz. Abraão está dormindo. Por que eu sei que Abraão estava dormindo? Era de madrugada. E Deus falou com ele, levanta. Ora, se era de madrugada, levanta, ele estava dormindo. Sim ou não? Abraão. Deus fala pelo nome claro. Abraão. E Deus fala, Abraão! Engraçado isso, porque assim, Deus não fala assim, acorda, bem devagarzinho, acorde. Ou, levanta. Abraão! Vai prestando os detalhes. E ele prontamente responde, eis-me aqui. Meus irmãos, a Bíblia é muito interessante, que ela é rica nas coisas, sabe? Esse eis-me aqui, irmão Antônio, só podia ser dito por quem tinha intimidade com Deus. Esse eis-me aqui era uma coisa mais ou menos assim. Diga, fale, mande. Às vezes eu estou trabalhando no escritório lá em casa e Josi, amor, sei o que lá mais, eu estou lá e eu falo, manda, Prim, diga aí, fala. Só com intimidade. A gente vai falar assim com o Xandão? Dona Maria do Carambói, diga Xandão, manda aí, manda ver. Não, tem Vossa Excelência, não sei o quê. Entendeu? Então não era só era coisa para quem tem intimidade, o eis-me aqui. É detalhe importante nisso. Então Abraão tinha intimidade com Deus. Aí didaticamente, gente, ó, presta atenção, pedagogicamente, de forma clara, objetiva, Deus vai explicando em dose homeopática o tamanho, a profundidade, a dureza da prova. Abraão, tome seu filho. Não é tome uma ovelha, não é tome um garrotinho, não é tome um camelo, não é tome um jegue, não é tome um jumento. Tome o teu filho. Se fosse outra coisa, Abraão tinha muitos. Mas tome o teu filho. Não é tome um teu servo. Abraão também tinha muito servo. Não é tome um parente qualquer. A ordem é clara. Tome o teu filho. Terceira coisa. O teu único filho. Eu sabia que Abraão tinha outro filho, Ismael. Eu acabei de falar para vocês o que aconteceu. Abraão, tome teu filho. Teu único filho. Não estou falando de Ismael, não, Abraão. Ismael ficava mais fácil para você. Mas eu estou falando do filho da promessa. Eu estou falando do sorriso. Aquele que você esperou 100 anos para chegar. Aquele que é filho teu com a sua legítima esposa Sara. É desse que eu estou falando.
Toma o teu filho, seu único filho, aquele que você espera que dele você vai fazer uma grande nação que eu te prometi. Quarta coisa, para não ter dúvida. Isaac. Nomeia o nome. Deus fala o nome do filho escolhido para o holocausto. Isaac. Não confunda Abraão. Não estou falando de Ismael, estou falando de Isaac. Aquele que encheu sua casa de alegria ao nascer. Isaac. O nome que traz à sua memória, Abraão, esperança. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Toma o teu filho, teu único filho, Isaac. Quinta coisa que Deus detalha. A quem você ama. Eu sei que você ama esse menino. Dizem que quando se tem muitos filhos, os pais têm um preferido. Irmão Antônio, irmão Antônio. Lá em casa eu acho que eu era o preferido. Pelo menos eu acho. Deus fecha identificação com a expressão, meus irmãos, preste muita atenção nisso. Deus fecha a fase de identificação com a expressão que pela primeira vez na Bíblia aparece a expressão amor. Primeira vez na Bíblia. Primeira vez é dita na Bíblia. Pela primeira vez, a Bíblia, através de Moisés, fala o que Deus é. Deus é amor. Abraão, toma o teu filho, teu único filho, a quem você ama. Penúltimo detalhe da mensagem. Vá com ele, Abraão, até a terra de Moriá. Moriá era uma região que ficava mais ou menos 3 dias de caminhada de Berseba, onde eles moravam. Preste atenção nos detalhes. 3 dias era muito tempo para reflexão. Por isso que Deus não pediu para fazer no quintal. Para a gente não ter desculpa que assim, Abraão não teve tempo para pensar. 3 dias de caminhada para Abraão pensar direito, refletir, digerir a terrível orientação. E aí Deus dá o último detalhe da mensagem. Em Moriá, oferece-o ali em holocausto. Abraão, pancada dura, terrível, extravagante, incompreensível, abominável. Abraão, acorde, Abraão. Agora acorde teu filho, teu único filho. Abraão, acorde Isaac. Abraão, é Isaac que você mais ama. Abraão, vá com ele até Moriá. E lá em Moriá, ofereça a ele em holocausto. Se fosse eu falava, cara, tive um sonho terrível. Você tá doido, meu Deus. Que danado foi isso? Não é coisa de Deus, não. Não, isso não é coisa de Deus, não. Deus não ia fazer uma coisa dessa, não. Ou se eu tivesse acostumado com a voz de Deus, eu ia falar, Deus, eu tô falando sério, Deus. Estás brincando, Deus. Eu estava lá sossegadinho no meu canto, lá em numa boa, tranquilo. Aí o Senhor pega, me pai para sair de lá, me manda eu sair sem rumo, sem GPS, desorientado na vida, sem nada. Eu saio, fico peregrinando aí, feito um doidinho. Passa aperreio, que o Senhor sabe muito bem o que eu passei. Aí agora eu estou nessa idade. Aí o Senhor me dá Isaac para alegrar a minha vida, Deus. Me enche de alegria e de esperança. Agora eu estou de novo numa boa. Aí o Senhor me acorda no meio da noite, de madrugada, e pede para mim até Moriá e transformar meu filho em cinza. É isso mesmo que o Senhor está falando comigo. Mas Abraão não sou eu, irmão Antônio. Não é tu, não é Toninho, não é Gibbs.
Abraão é o pai da fé. E o pai da fé apenas obedece. Apenas obedece. Segundo ato. Vem os preparativos. Levanta de madrugada, faz o que Deus orientou. Acorda Isaac. Tira o carro da garagem. O fusquinha. O jumentinho. Acorda. 2 servos de confiança. 2. Olha os detalhes da Bíblia. 2 servos, não é um. Era 2 para testemunhar. Se Abraão tivesse contado confusão, Isaac não volta, um servo só. Era só um contra a palavra dele. 2 servos. Presta atenção nos detalhes. Viu, Flávia? Olha os detalhes. 2 servos. Vai lá e escolhe um cutelo. Lá em casa tem um tanto de faca, eu coleciono. Tem muitas. Abraão escolheu a melhor. Pega a tocha de fogo. Pega a corda. A Bíblia não fala que pegou a corda, mas pegou, porque ele ia amarrar Isaac. Carrega o animal. Certamente pega comida e água, né? Que era 3 dias de viagem. A Bíblia não fala, mas com certeza ele pegou. E começa a viagem rumo a Moriá. 3 longos e terríveis dias de reflexão. Choro, com certeza. Angústia, dor e súplica. Quantas e quantas vezes nesses 3 dias Abraão não orou? Deus, é isso mesmo, Deus. Até Jesus pediu. Passe de mim esse cálice sem que eu beba. Até Jesus. Coração apertado. Mas decisão tomada. Cara, decisão tomada, irmão. Ah, Moisés, como é que você sabe que ele tinha tomado a decisão? Presta atenção que eu vou provar. Ele se levanta de madrugada. O senhor acha que o senhor tinha condições de continuar dormindo, irmão Antônio, depois dessa? Não dá para continuar dormindo, né? Acorda, Isaac. Ele não inventa uma desculpa assim, não. Meu Deus, Isaac está dormindo. Não. Espera ele acordar que a gente vai ter uma conversa. Não, acorda, Isaac. Não acorda Sara, nem envolve Sara. Porque Sara certamente não deixaria levar. E ia ser uma briga danada. Não vai. Não acorda Sara, nem compartilha com ela na dica de nada. Escolhe 2 servos. Ele tinha muitos. Com certeza escolheu 2 caras de confiança para uma missão dessa, sim ou não? Prepara a lenha. Olha que detalhe. Em Moriá ele sabia se tinha lenha? E se ele chegasse lá e não tivesse lenha lá, como é que ele ia fazer o holocausto? Prepara a lenha. Percebeu como é que ele está decidido? Prepara a lenha. Carrega os animais. É uma jornada de 3 dias, ele sabia que não ia sacrificar no quintal da casa. Carrega os animais. Não compartilha nada com os servos, nem com Isaac. Por que ele não faz isso? Nem na hora de partir, nem no caminho, ele não fala absolutamente nada, porque certamente ele ia escutar muito. E atrapalhar a missão. Ele não permite que o servo suba com ele na hora do sacrifício, do holocausto. Ou sozinho. Era uma história que ele tinha que cumprir uma missão entre ele e Deus. E aí nós vemos nossa primeira lição sobre essa história. Preste bem atenção nessa primeira lição. Prestem muita atenção. Há missões, meus irmãos, entenda isso. Há missões que Deus vai nos dar que cabe só a nós cumprir. Só a nós. Porque nós precisamos confiar plenamente no que Ele está nos pedindo. Por quê? Quem confia plenamente obedece. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não alcance, mesmo que a gente não saiba o motivo ou os motivos, as razões ou as razões,
Porque a fé exige só uma coisa: obediência. Abraão não envolve ninguém, apenas obedece. Porque vocês vão de convir comigo uma coisa: se ele envolvesse outras pessoas, com certeza todo mundo dizia: ficou doido, rapaz. Que maluquice é essa, rapaz? Que loucura é essa? Pois é o Isaac que vai trazer para você a sua descendência? Vocês já pensaram a quantidade de gente que ia dizer isso? As pessoas não entenderiam como é que o cara ia dar fim ao filho que representava a continuidade do cumprimento das promessas dele com Deus. Percebam que tem coisas que nós não podemos compartilhar com as pessoas, porque elas não vão entender. Se for de Deus. Só Abraão podia crer que se Deus prometeu, ele não ia se contradizer. Deus prometeu que ia fazer dele uma grande nação. Deus não pode se contradizer. Ele não pode abortar essa promessa com isso. Alguém fora disso entender? A promessa de Deus foi para quem? Foi para os outros entender ou para Abraão? Abraão confiava categoricamente numa coisa: Isaac vai subir comigo. Eu não sei como, mas ele vai voltar comigo para casa. Presta atenção nisso. Verso 5 diz assim, olha o verso 5 diz: quando eles chegaram a Moriá, ao pé do monte onde o local seria feito, ele diz aos servos: esperem aqui, eu e Isaac subiremos, e depois de havermos adorado, voltaremos juntos até vocês. Quando eu leio isso, eu falava, olha, presta atenção, tinha duas coisas que a gente pode pensar. Primeiro, ou ele estava mentindo, enganando os caras, e Isaac, sim ou não? Estava mentindo, embromando. Ele já sabia que não ia voltar, então ele estava mentindo, não estava? Ou ele tinha absoluta, plena e total convicção que Isaac voltava com ele. Só tem essas duas hipóteses. Agora preste atenção se ele estivesse mentindo. Se ele estivesse mentindo, se ele estivesse enganando, como é que ele ia explicar quando ele voltasse? Cadê a credibilidade do pai da fé? Legitimidade. Como é que ele ia se explicar? Os homens iam falar com ele para dar parte dele na polícia. Na primeira delegacia ali de Boa Viagem. Ele é 2. Ele subiu, nos prometeu, desceu sozinho, a gente foi lá e conferiu. Você acredita que o cara sacrificou seu filho? Cadê, né, Abraão? Abraão não podia mentir. Abraão, meus irmãos, ele cria no que para outras pessoas era totalmente impossível. É por isso que ele não compartilha. Por isso que ele é o pai da fé. Porque fé é você crer no impossível. Crer no possível é coisa de filósofo. É filosofia. Porque você crer no impossível, a gente precisa de 3 coisas, Tereza. Lembre disso. Primeira coisa, para você crer no impossível, você precisa de confiança. Segunda coisa, você precisa de entrega. E a terceira coisa, você precisa de comprometimento. Então, Abraão tinha essas 3 características. Ele confia cegamente, plenamente. Entrega sem restrição. E se compromete incondicionalmente com a missão. Confiança, entrega e comprometimento devia ter um verbo chamado fear para caracterizar essas 3 coisas. Hebreus 11:1 diz: fé é a firme fundamento das coisas que a gente espera. Quando a gente é criança, que a gente está acostumado a ganhar presente de Natal, era meu caso. Eu não sei o de Carminha, eu não sei o de Flávia, não sei o de Jaqueline, mas no meu caso, todo Natal eu ganhava uns presentinhos. Aí eu ficava ansioso na expectativa, será que vai ser dessa vez? Certeza antecipada, baseada em experiências passadas, que eu ia ganhar uma coisa diferente e que não ia falhar.
Isso é fé. Fé é prova das coisas que nós não vemos. Então Abraão não via Isaque morto. Porque é coisa, apesar dele saber que ia ter o holocausto. Viu como é que Hebreus caracteriza bem o que é fé? Terceiro ato. Os dois vão subir o monte agora. Os dois, Abraão e Isaque, começam a subir a montanha até o local do holocausto. O verso 6 diz assim: Abraão tira a lenha do jumentinho, delega a Isaque essa responsabilidade. Você leva, meu filho. Isso nos prova que Isaque não era mais uma criança. E os historiadores dizem que Isaque tinha aí na faixa de 15, 16, 17 até 18 anos. Olha quanto tempo passou. Quer dizer, ele tinha força suficiente para levar uma lenha de holocausto. Não era um pauzinho de lenha de São João, não. Lenha para um holocausto. Isaque não discute, Isaque não reclama, ele não pede ajuda, ele não critica o pai e fala assim: eu deixo os dois caras lá embaixo, que é nosso empregado, 2 servos, e quer que eu vou levar lenha para o holocausto. Perceberam? Isaque apenas obedece. Abraão leva o mais leve, mas o mais difícil. Olha que coisa, meus irmãos. Ele leva o fogo, ele leva a corda, ele leva o cutelo. Preste atenção, uma lição importante aqui. Nem sempre o mais leve é o mais fácil. Perceberam? Os dois caminham juntos em silêncio. Silêncio absoluto, Gibson. Isaque tinha razão, estava carregando lenha demais. Esforço. Ia conversar o quê? Abraão em silêncio porque não tinha o que falar, tinha? Coração dilacerado pela dor com o que ele ia ter que fazer daqui a pouco. De repente, Isaque quebra o silêncio. Vai os dois subindo, Isaque quebra o silêncio e diz: meu pai. Abraão responde: eis-me aqui. Viu a intimidade? Eis-me aqui, meu filho. Isaque olha respeitosamente para o velho pai. Confiava cegamente naquele homem. Dispara uma pergunta, meus irmãos, dificílima de responder. Oxe, meu pai. Oxe, pai. Uai, pai. Fosse em Minas, né? Aqui é oxe, pai. Eu estou vendo o senhor aí com a faca, com o fogo, com a corda. Eu estou aqui com a lenha, está aqui comigo, esse feixe de lenha. Mas me diga, pai, onde está o cordeiro para o holocausto, pai? Pai, cadê o cordeiro, pai? Cara, qualquer pai nessa hora desmontaria disso. Fosse eu... Puxa vida. Qualquer pai, por mais estruturado que fosse, nessa hora ele desabaria em prantos. Qualquer pai nessa hora entraria em choque. Qualquer pai. Mas nós não estamos falando de qualquer pai, nem eu, nem de irmão Antônio. Nós estamos falando do pai da fé. Abraão olha para Isaque. Firme, olha para o céu. Deus proverá, meu filho. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Fique tranquilo, meu filho. Fique tranquilo, meu filho. Cabe a Deus, somente a Deus, a responsabilidade de prover o cordeiro para o holocausto. Cabe a Deus, meu filho. Meus irmãos, Isaque era um cara de fé também, não é? Isaque olha, não retruca, não contra-argumenta, aceita passivamente e os dois prosseguem a jornada.
Silêncio de novo. O velho pai com o coração quebrado, mas confiante desde a hora que acordou e continua confiando. O jovem inocente, como Jesus, mas seguro que estava sendo bem guiado pelo Pai. Segunda lição que a gente tira dessa maravilhosa história. Fé em Deus, meus irmãos. Fé em Deus, irmã Hilda. Fé em Deus, Josiane, não é dar passo no escuro. Porque quem guia o coração de quem tem fé tem pleno domínio da escuridão. Foi ele que disse, haja luz. Foi ele que disse. Foi ele que disse à escuridão, haja luz, e houve luz. O coração de quem tem fé anda na luz. É por isso que João escreveu lá na primeira carta dele, João 1,7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros. Por isso que gente briguenta não anda na luz. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fé tem a ver com luz. Pai, onde está o Cordeiro, Pai? Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Isaac não se angustia, Isaac não fica preocupado, Isaac não perde a paz, Isaac não perde a alegria, Isaac não perde o prazer, Isaac não perde o foco, só obedece. Apenas confia, porque ele sabia por quem está sendo guiado. O que tem te angustiado, meu irmão? O que tem te preocupado, Carminha? O que tem tirado a paz, irmã Júlia? O que tem te roubado a alegria, David? O que tem interferido, Gibson, no seu prazer de viver? O que tem te ocultado o seu foco, Moisés? Se permita, meu irmão, ser guiado por aquele que é o pastor, não pastor humano. Aquele que tem capacidade de refrigerar nossas almas, cuja bondade e misericórdia nos livra de todo mal. Quarto ato. O holocausto. Finalmente, Abraão e Isaac chegam no lugar do holocausto. Abraão começa a edificar o altar. Era feito de pedras. Era o que mais tinha lá. Por isso que Deus mandou eles, vá para Moriá. Lá tem. Você não precisa carregar a pedra, lá tem. Claro que Isaac ajudou ele a fazer o altar. Preste atenção nos detalhes. O altar fica pronto. A lenha é colocada no altar. Isaac põe a lenha no altar que ele levou. Isaac é deitado no altar, sem rebeldia. Ele é amarrado. A ficha cai. Cara, sou eu, o cordeiro do holocausto. Isaac não luta com o pai. Isaac não foge do lugar numa correria danada, morro abaixo. Isaac não grita, socorro! Isaac apenas aceita o destino a ele definido pelo pai. Abraão pega o cutelo, ele está decidido. Desde a hora que acordou, ele está decidido a imolar o próprio filho. O único filho, Isaac, a quem ele amava profundamente. Ele estende a mão para fazer a sangria em Isaac. Vai cortar a jugular do menino. O sangue vai ser derramado. No último momento, antes da prorrogação. Irmão Antônio, quando o jogador corre para bater o pênalti. Uma voz brada do céu. Abraão! Abraão!
Deus fala duas vezes. Não foi igual a primeira vez que acordou. Abraão! Agora é duas vezes. Abraão! Abraão! Pare! Duas vezes para não ter dúvida. Abraão! Abraão! Ele já conhecia aquela voz, sim ou não? Ele responde: eis-me aqui. Eis-me aqui. Voz firme, mansa, suave, serena, tranquilizadora, acalmadora, fala: Abraão, não estenda sua mão sobre Isaac. Não lhe faça nada, Abraão, nada, nada, nada contra ele. Você me provou, Abraão. Você provou para Gibson, você aprovou para Moisés, para Antônio, para o mundo, que seu amor por mim é maior que o amor que você tinha por ele. Isaac, seu único filho, a quem você muito ama. Abraão, você foi provado e aprovado, Abraão. Que alívio, meu irmão. Conforto, gratidão invade o coração do velho patriarca. Que nos leva à terceira e última lição dessa extraordinária e bonita história. Preste atenção nisso, meus irmãos. Minha irmã Hilda. Deus não tem prazer nenhum em sacrifícios, em holocaustos, em penitências, Neidinha. Deus não tem prazer nisso. Porque o que tem valor para Deus, minha querida irmã Céia, é a obediência. A fé de quem confia nele até o fim. Deus não se compara a Moloque. Abraão não concretizou efetivamente a intenção do coração dele, porque Deus não permitiu, porque Deus não permite abominação. Abraão cria piamente que Deus tinha todo o poder para trazer Isaac das cinzas. Das cinzas. Ele não sabia como, mas ele sabia que ele não desceria dos montes com as cinzas de Isaac, ele voltaria com ele vivo. É interessante isso, porque é isso que Paulo atesta lá em Romanos 4, de 1 a 25. Leia com atenção depois em casa, você vê o que Paulo fala de Abraão. Gálatas 3, de 6 a 14. O escritor aos Hebreus fala isso. Tiago, irmão de Jesus, fala isso em Tiago 2, 23. Extraordinária história, não, irmão Antônio? Deixa eu concluir, então. 50 minutos. Mais 10 minutinhos termina, irmão Antônio. Pode ser? Esse irmão Antônio é muito generoso. Desfecho dessa incrível história, irmã Flávia. Irmã Ivanise. Abraão, um coração aliviado, guarda o cutelo, a adrenalina baixou. Né, Dê? A adrenalina baixou. Ele olha e vê um carneiro preso nos arbustos. Carneirinho preso pelos chifres. Sabe como é que se chama, Maria do Carmo Borges? Providência de Deus. É provedor. Providência divina de Deus, na hora certa, no lugar certo. Ele tira Isaac do altar. Imagina a carinha de Isaac de alegria. O menino sorriso, com um sorriso de canto a canto da boca. Pai, essa foi por pouco. Verso 13 diz assim, ó, finalzinho do verso 13. Colocou o carneiro no lugar de Isaac
e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Olha que coisa linda, presta atenção nisso. Pela primeira vez na Bíblia, a Bíblia menciona o sacrifício substitutivo. Primeira vez. Abraão era um adorador, ele estava acostumado a fazer sacrifício, a erguer altares. Mas pela primeira vez, Deus o escolhe para ser o protagonista do que seria o cerne da fé cristã. O cordeiro sacrificado no lugar de. Eu comecei essa mensagem, não foi, Gibbs, falando que uma mensagem, uma reflexão, um sermão, uma pregação, seja o nome que a gente queira dar, que não seja discurso, que não seja palestra, tem que ter 3 coisas, não foi? Tem que apontar para Jesus, tem que fazer sentido para a nossa vida e tem que nos possibilitar aperfeiçoamento. Não foi isso que eu falei? Pela primeira vez, nessa história de Abraão e Isaac, a Bíblia aponta para o sacrifício da cruz. Na cruz, o Cordeiro de Deus é sacrificado no lugar de Moisés, no lugar de Fatinha, no lugar de Teresa, no lugar de Jaqueline, no nosso lugar, no lugar de Josefina. Porque assim como Abraão, Deus não poupou o seu filho, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aleluia. Teresa esse dia perguntou assim para mim, eu não consigo entender essa história de Abraão. Não foi que? Falei, eu vou pregar sobre Abraão. Aí eu tô lá em casa, e Deus vai confirmando essas coisas, né? Tô lá em casa, e tá, eu gosto muito de um programa que tem na televisão, seu Estudo Bíblico Racional. Aí os caras estavam discutindo sobre esse sacrifício. Eu e Josi assistindo, eu falei, que história maravilhosa. Minha própria mensagem vai ser sobre esse sacrifício de Abraão. Pergunta é legítima, viu, Tê? A pergunta é, precisava disso tudo? Precisava disso tudo? Se Deus já sabia do resultado, presta atenção. Afinal de contas, ele tem que saber, porque ele é onisciente. Por que Deus precisava colocar uma pessoa tão dura à prova? Por que Deus precisou fazer isso com Abraão? A resposta é: Deus não colocou Teresa Abraão à prova porque ele precisava de saber a resposta. Ele já sabia. Vou falar para você 2 motivos porque que isso está. Abraão foi escolhido e colocado para passar por essa prova, Teresa, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Primeiro, Abraão precisava comprovar com atitude, com gesto, com ação, para ficar registrado nas Sagradas Escrituras, que ele foi provado e aprovado, para que só assim ele fosse legitimamente chamado pai da fé. Patriarca de 4,5 bilhões de pessoas. Propósito. Então entenda, meu irmão, tudo que está na palavra de Deus, tudo tem uma finalidade, nada é inútil. Tudo tem objetivo, tudo tem propósitos. A prova de Abraão tem a ver com objetivo. Que Deus validar, que fé não é coisa teórica, fé não é tese de universidade. Fé é vivência, fé é experiência, fé é prática. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Deus provou Abraão com uma prova dessa magnitude, porque o propósito de Deus na vida de Abraão era para nós contarmos aqui hoje e o resto da vida
que Abraão é sim o pai da fé. Ele é patriarca de bilhões de pessoas com legitimidade. Deus prometeu a ele que faria ele uma grande nação e fez. Nem eu, nem você. Viu, Jaqueline? Nem eu, nem você. Nunca vamos passar por uma prova dessa. Nunca. Sabe por quê? Porque nem eu, nem você somos pai ou mãe da fé. Não é propósito nem na minha, nem na sua vida. Mas lembre-se que Deus tem propósito na sua vida. Lembre-se disso. Para a minha e para a sua vida. Por isso que Deus também vai nos colocar à prova. E quando Deus nos colocar à prova, nós precisamos confiar plenamente no caráter de Deus, senão nós vamos ser reprovados. A magnitude da prova de Abraão, meus irmãos, é apenas um modelo registrado nas Sagradas Escrituras, que atravessou séculos e chegou até nós para dizer: confiança em Deus tem que ter absoluta, total, integral. A gente precisa ser inteiro até as últimas consequências. Isso é confiança em Deus. Tem um hino cantor cristão, Guides, que a gente canta, sabe? Que diz assim: tudo entregarei. Tudo a Cristo a ti entrego. Presta atenção. Tudo sim por ti darei. Presta atenção no que a gente fala. Tudo entregarei. Sim por ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. E às vezes a gente fala isso da boca para fora sem entender a magnitude do que nós estamos falando. Tudo deixarei. Tudo entregarei. Mas se Deus pedir o nosso Isaac, aí a coisa complica. E a gente fala tudo. Mas se Deus pedir o Isaac, a gente entra numa enrascada, porque ele não entrega. O que você ama, meu irmão, mais do que Deus? Cuidado, por Deus não vai te colocar a mesma prova de Abraão, mas ele vai te colocar à prova coisas muito menores e a gente pode ser reprovado. Ontem eu estava assistindo, eu não estava assistindo não, eu estava fazendo lá outra coisa, acho que eu estava preparando esse reflector, e Jô estava assistindo um documentário do Prime sobre a vida de Celine Dion. Celine Dion tem a síndrome da pessoa rígida. Coisa terrível. E no documentário ela tem uma crise. E ela permitiu que ficasse gravado. É uma coisa terrível. Para você assistir, você tem que ter muita coragem e muita força, porque é dilacerador. E eu falei com Josi, a coisa que mais dói na alma dela, ela não conseguir dar os agudos que ela dava mais. Jesus faz uma declaração, meus irmãos, assim, registrada por Mateus, que é uma declaração dura, viu, irmã Céia? Diz ele, Jesus, não é eu, não é Moisés, não é irmão Antônio, é Jesus que fala: quem ama o pai, quem ama a mãe, quem ama a filha, ou o filho, ou o neto, ou a neta, ou o marido, ou a marida, ou a profissão, ou a carreira, ou o seu patrimônio, ou sua fama, seu emprego, sua carreira, seu salário, seu status, seu prestígio, sua voz, Celine Dion, mais do que a mim, não é digno de mim. O sarrafo de Jesus é alto. Cuidado, meu irmão. Não precisa ser o seu Isaac. Por muito menos, nós poderemos ser reprovados.
É por isso que vira e mexe eu falo aqui. Evangelho, o evangelho verdadeiro. O evangelho genuíno, o evangelho puro. Não é para menino. Não é para medíocres. Não é para covardes. Porque fé cristã é fé de gente grande. Gente madura. É gente que é capaz de abrir a mão de qualquer coisa por amor dele. Essa maravilhosa história de Abraão, Flávia, termina assim. Os dois descem o monte, agora. Agora eu acho que os dois descem bem aliviados e alegres. Não é? Não é? E ele fala assim, minha promessa que eu fiz foi cumprida, estou descendo com meu filho. Abraão coloca o nome daquele lugar, Jeová Jiré. Jeová Jiré, Deus proverá. Séculos depois, mais de 1000 anos depois, Salomão constrói o templo do Senhor, exatamente naquele local. Está lá em Crônicas, 2 Crônicas 3, verso 1. E foi naquele mesmo local que Davi falou com Deus. Abraão recebe a aprovação de Deus com juramento. Deus jura. Deus jura. E Deus jura por ele mesmo. Deus ia jurar por quem? Tem alguma coisa maior que Deus? A gente, quando jura, quando é criança, ele fala, eu juro pela minha mãe, não é? Eu juro pela vida da minha mãe, não é? Não é? Deus jura por ele mesmo que Abraão seria muito abençoado. Como foi? Se tornou-se um homem próspero, famoso. Até hoje nós estamos falando dele. Deus promete a Abraão, sua semente vai se multiplicar. Ele é patriarca de 3 maiores religiões da terra. Mais de 50% da população da terra tem Abraão como patriarca, a palavra de Deus. E ele fala que a descendência de Abraão tomaria posse de cidades inimigas. Josué toma posse de Canaã. Abraão não foi um homem perfeito, sabe, meus irmãos? A gente olha para ele e fala, o cara era o cara, não. Abraão não foi o cara. Abraão aprontou que só. Abraão teve uma época, teve um dia que ele chegou com Sara quando ele foi para o Egito, e ele chegou lá e pediu Sara para mentir. Falou com Sara, ó, chega lá, como você é uma bonitona igual Josi, olha, você não fala que você é minha mulher, não. Senão, o cara vai querer ficar com tu. Você fica, fala que você é minha irmã. Pois aí o cara pegou e ficou com ela, levou ela para o harém dele. Ele mentiu. Abraão mentiu e aprontou muitas vezes. Ele não era um cara perfeito, igual eu e você não somos. Por isso que a Bíblia não esconde nada. Mas depois da experiência, ele voltou para casa em Berseba, outra pessoa, aperfeiçoado. Sim ou não? Esse exemplo de Abraão nos sirva, meus irmãos, de inspiração, para que hoje nós saiamos daqui também aperfeiçoados. Para que, no inevitável encontro que nós teremos com o Cordeiro de Deus, ele nos julgue irrepreensíveis. E assim nós sejamos também aprovados. Aprovados. Estejamos do lado direito, quando ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E nós vamos dizer, irmã Ceia, glória, glória, glória ao autor da minha fé. Amém.